amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Esperamos que sim, não é, Dodô? Então, meus amores, hoje, quinta-feira, iremos ter aula de inglês, como vocês sabem, e também falaremos sobre ângulos em matemática, certo? Vamos saber quais são os tipos de ângulos, como eles se identificam, como eles se classificam, certo? Ontem, como vocês sabem, vimos a oficina de negócios, onde a gente viu sobre coleta seletiva e os 4 R's da reciclagem, lembram? Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham feito as atividades, tá? E agora, vamos lá para as nossas operações e depois o conteúdo de hoje. Vamos lá? Bom, meus amores, operações de hoje, página 88, certo? Vamos lá. Descubra o nome das crianças que estão na fila para comprar o ingresso de jogo de basquete, escrevendo a altura de cada uma, da menor para a maior. Em seguida, escreva os respectivos nomes e desenhe o rostinho de cada uma delas no quadrinho abaixo. Então, como vocês estão vendo aí na página, na apostila de vocês, tem esse quadro aqui com o nome das crianças e a altura delas em centímetros, certo? Então, nesse quadro aí que tem aí embaixo, laranjinha, a gente vai fazer o quê? Escrever a altura de cada criança, o seu nome, e vocês vão ter que desenhar aí um rostinho para cada uma delas, certo? Então, vamos começar, lembrando que é do menor para o maior. Então, a gente olhando aqui o quadro, qual é o que tem o menor centímetro, o menor tamanho? Quem é? Pedro. Pedro tem apenas 100 centímetros. Então, Pedro tem... A gente vai colocar aqui, ó, Pedro. Aí embaixo, no quadrinho, vocês vão colocar assim, ó, 100 centímetros. E vão depois desenhar um rostinho aí para Pedro, certo? A próxima criança, que é um pouquinho só maior que Pedro, é Fabiana. Porque Fabiana tem o quê? 106 centímetros. Então, a gente vai colocar aí também, Fabiana, 106 centímetros. Depois de Fabiana, vem quem? Fernando, com 118 centímetros. Fernando, com 118 centímetros. Aí vem, ó, Bruna, com 120 centímetros. Bia, com 124 centímetros. Depois de Bia, vem André, com 129. Vou apagar aqui o rostinho, tá? Porque aí você já sabe que vão ter que desenhar esse rostinho. André, com 129 centímetros. Tem alguém com 130? Não, mas tem Diego com 136 centímetros. Então, vem Diego com 136 centímetros. Depois de Diego, vem Luísa com 143 centímetros. Depois, Arthur com 148 centímetros. E por último, Felipe com 150 centímetros. Certo, quarto ano? Então, aí vocês vão ter que concluir nesse quadradinho todos esses nomes. Lembrando, na última fileira vão desenhar um rostinho para cada criança. E depois aí vocês vão descobrir essas perguntas que tem aí na apostila de vocês. Quem tem mais de 120 centímetros de altura? Quem tem exatamente 1 metro de altura? Quem tem menos que 1,50 m e mais que 1,36 m? E quem foi que ficou como último na fileira e por quê? Certo, gente? Então aí a gente já conseguiu completar o quadro e as outras perguntas ficam para vocês responder, beleza? Então agora vamos lá para nosso conteúdo de hoje. Você sabe o que é um ângulo reto?
Na geometria, um ângulo reto é um ângulo de exatamente 90 graus, correspondendo também a 1/4 de volta. Deu para entender? Agora vamos assistir um vídeo sobre os tipos de ângulos. Prestem bastante atenção. Ei! Oi! Como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter em forma. O que eu mais gosto é o yoga. Como eu treinei bastante, eu posso me dobrar em qualquer ângulo sem nenhum problema. Você sabe o que é um ângulo? Não, eu vou te explicar. O ângulo é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. Por exemplo, agora o meu corpo está traçando um ângulo. As retas que formam o ângulo se chamam lados, e o ponto em comum entre elas se chama vértice. No meu corpo, o meu quadril seria o vértice, e a parte superior e a parte inferior do meu corpo seriam os lados. Medimos os ângulos em graus. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos, os que medem 90 graus. Ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ângulos rasos são aqueles que medem 180 graus. Esta é a minha posição preferida. É super fácil. O ângulo côncavo é o que mede mais de 180 e menos de 360 graus. Você viu como eu sou bom nesta posição? Olha, eu posso alongar ainda mais. Ui! Acho que eu exagerei. Bom, isto é um ângulo completo. Os ângulos completos são os que medem 360 graus. Acho que eu não vou fazer esta posição nunca mais. Tá doendo. Bom, meus amores, como vocês sabem, hoje vamos falar sobre ângulos, certo? Mas, tia Bárbara, o que são ângulos? Como a gente já sabe, gente, que a gente já aprendeu, né? Sabemos que a vértice é cada encontro de linhas marcado por um ponto, certo? E chamamos dessa abertura de um vértice de ângulo, que é medido em graus, cujo símbolo é essa bolinha aqui. É uma bolinha pequenininha onde a gente escreve, onde significa que é o grau. Por exemplo, um ângulo de 90 graus. Aí a gente coloca essa bolinha. Um ângulo de 180 graus. Aí a gente coloca sempre essa bolinha aí, que é o símbolo do grau, certo? Como vocês sabem, porque a gente já estudou lá sólidos geométricos, lembram? A gente viu os vértices. E esses vértices, como a gente colocou, por exemplo, aqui no cubo, que a Bárbara vai desenhar um cubo aqui, ó, pequeno. A gente viu que cada pontinho desse daqui que a gente contava, lembram? A gente contava como um vértice. E desse vértice, a gente vê essa abertura daqui, ó. Que essa abertura daqui é o que a gente chama de ângulo. Como a gente vê nessa figura aqui embaixo. Aqui tem um quadrado. E cada quadrado desse, se a gente fosse contar os vértices, a gente contaria assim, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, essa abertura que liga essa linha daqui para essa linha daqui, essa linha daqui para essa daqui com essa daqui e essa daqui com essa daqui, a gente chama isso aqui, ó, de ângulo. É essa abertura entre as vértices que nós chamamos de ângulos e cada uma delas a gente representa pelo grau, certo? Então, a gente agora vai ver os tipos de ângulos e quantos graus cada ângulo desse tem, certo? Quarto ano, vamos lá. Bom, aqui nós vamos ver dois tipos de ângulos. Primeiro é o ângulo reto. Esse ângulo reto, como vocês estão vendo, ó, ele é bem retinho e no seu vértice aqui, o seu ângulo mede 90 graus,
certo? Quarto ano. Já o ângulo obtuso, ele é um ângulo maior que o ângulo reto. Como vocês verem, ó, ele é aqui, mas ele é mais abertinho aqui em cima. E como a gente vê que ele é maior, porque aqui no ângulo reto ele mede quanto? 90 graus. E no ângulo obtuso, por ele ser maior que o ângulo reto, ele mede 120 graus, certo? Ó, ele é reto, porém tem uma abertura maiorzinha, sendo um ângulo maior que o ângulo reto, certo? Bom, meus amores, mais dois tipos de ângulos. Vimos agora o ângulo reto e o ângulo obtuso, onde a gente viu que o ângulo obtuso é maior que o ângulo reto, onde o ângulo reto mede 90 graus e o obtuso 120 graus. E tem também o ângulo agudo, que ele é menor que o ângulo reto. Se o ângulo reto mede 90 graus, o ângulo agudo, ele mede 30 graus. Estão vendo? Ele é menor, a fechada dele é menor aqui, a abertura dele no vértice é menor, certo? E também temos o ângulo raso, que é o ângulo reto, bem retinho, e tem essa medida aqui, certo? É como se a gente tivesse um livro, ó, o exemplo aqui, como a gente tivesse aqui o livro, ele retinho, e essa abertura daqui, ó, pum, ele fosse esse ângulo raso, certo? Que é medindo quanto? 180 graus, certo? Quarto ano. E agora a gente vai ver mais um ângulo e se ele é menor ou maior que o ângulo reto. Vamos lá? Né? O último ângulo, que é o ângulo de uma volta, onde tem, ó, um círculo que onde ele gira em si mesmo dá 360 graus. Mas, tia Bárbara, como dá 360 graus? Vocês lembram que quando a gente viu o ângulo raso, ele mostra que ele era assim, ó, onde tinha esse ponto aqui e era só metade, lembram? 180 graus, que ele mede aqui, lembram? Então, esse ângulo raso é como se ele tivesse dado mais uma volta aqui, ó, e dado que aqui medindo mais 180 graus. Quando a gente soma 180 com 180, dá quanto? 0 mais 0, 0. 8 mais 8, 16, vai 1. E 2 mais 1, 3. 360 graus. Então, é como tia Bárbara falou, é aquele movimento do caderno, como se ele fosse capaz de abrir em cima e abrir embaixo. É o movimento que a Terra faz quando faz o movimento de rotação, quando ela gira em torno de si mesma. No movimento de rotação, ela faz esse ângulo aqui, ó. Quando ela dá uma volta nela mesma, ela fica com 360 graus, certo? É esse o ângulo da Terra, o ângulo de uma volta. Quando a Terra ele dá uma volta em torno de si mesma pelo movimento de rotação, ela tem esse ângulo de uma volta medindo 360 graus, certo, gente? Então agora a gente vai ver alguns exemplos com esses ângulos que a gente acabou de ver e a gente vai tentar identificar e reconhecer eles juntos, certo? Vamos lá! Bom, gente, nesse exemplo, além da gente descobrir quais são os lados desses ângulos, nós vamos descobrir também qual é o ângulo e qual é o seu vértice, certo? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente saber quais são os lados desses ângulos, a gente só vai prestar atenção como a gente viu lá em polígonos e lá em sólidos geométricos, certo? Então, para a gente ver os lados, a gente só vai saber lado A e lado B, porque só tem um lado e outro. Então, o lado desse ângulo são os lados A e o lado B, certo? E a gente viu também que esse encontro aqui desses dois lados, essa abertura daqui, é o quê? É o vértice. E esse vértice está em qual ponto aqui? O ponto E. Então, o vértice aqui é o ponto E, certo? E a gente viu que esse ângulo aqui, quando ele tem os seus lados bem certinhos, ele é um ângulo o quê? Quem lembra para mim dizer? Ângulo reto.
Muito bem. Quem respondeu aí em casa que é um ângulo reto está, ó, de parabéns, porque acertou. Certo? Então, esse ângulo reto aqui, ele mede quanto o quarto ano que a gente viu? Muito bem, 90 graus. Excelente, quarto ano. Muito bem. Então, agora vamos ver aqui esse outro daqui. Certo? Primeiramente, os lados. Quais são os lados desse ângulo? Lado D e lado E. Lado D e lado E. Qual o ponto que está mostrando o vértice desse ângulo? O F. Muito bem. Então, o vértice é o F. E a gente viu que esse ângulo aqui, que ele ó, é mais fechadinho que o ângulo reto, e que a gente viu que ele é menor, a gente diz que é o ângulo o quê? Quem é que lembra para me dizer? O ângulo agudo. Muito bem. Então, aqui, ó, é o ângulo agudo. Que ele mede quanto o quarto ano? Quem é que lembra para me dizer? Aqui ele mede, ele sendo menor que o ângulo reto, 30 graus. Muito bem. Então, aqui ele vai medir 30 graus. Certo, quarto ano? No último exemplo de hoje, a gente vai agora descobrir quais são os lados desse ângulo aqui. Então, os lados desse ângulo são quais? O T e o U. Então, os lados T e U, certo? Qual é o vértice? O X. E a gente viu que esse ângulo também, ele é um pouco também menor que o de 90 graus. Não foi? A gente não viu? Então, quando a gente então quer dizer que esse ângulo também, a gente vê que ele é menor que o ângulo reto. Então, ele é um ângulo agudo, que vai medir quanto aqui, como a gente já viu? 30 graus. Certo, meus amores? Então, para descobrir o lado, prestar atenção nos pontos que trazem o vértice, a abertura desses dois lados, certo? E o ângulo, a gente vai saber de acordo com se é maior ou menor que o ângulo reto, certo? Sabendo que o ângulo reto mede 90 graus e o ângulo agudo mede 30 graus. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Então, meus amores, recapitulando o que a gente viu hoje, a gente viu ângulos, né? Onde a gente viu que são encontros das linhas que a gente vê nessa abertura dos ângulos que a gente encontra os vértices, que a gente chama de ângulos, certo? E esses ângulos são ângulo reto, que mede 90 graus, o ângulo obtuso, que mede 120 graus, ou seja, ele é maior que o ângulo reto. O ângulo agudo, ele mede 30 graus, sendo que menor que o ângulo reto. O ângulo raso, 180 graus, que é aquele movimento que a tia Bárbara mostrou a vocês do livro, certo? E o ângulo de uma volta, que é o ângulo do movimento de rotação que a Terra faz, que vai medir 360 graus. Certo, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham entendido, gostado da nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida a gente tira lá no nosso Google Meet. Agora vocês vão ficar com o tio Hernandes com a aula de inglês, certo? Um grande beijo, ó, e até amanhã. Hello, quarto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como vocês estão hoje, meus amores? Tá todo mundo bem? O teacher espera do fundo do coração que todos estejam muito bem, tá certo? Espero que tenham tido uma ótima semana. Espero que tenham aprendido bastante com tia Bárbara, tá certo? De todas as matérias, combinado? A semana do teacher foi, ó, ótima. Espero que a de vocês tenha sido. Que, ó, espero que vocês estejam preparados para aprendermos mais uma coisinha ou outra de inglês, tá certo? Estamos aqui, mais uma quinta-feira e mais uma semana de obrigações de inglês, tá certo? Lembrando, teremos gincana hoje lá no Meet, como eu prometi a vocês. Então, estudando qual assunto mesmo? Isso! Estudando o assunto gerúndio, estudando o assunto números, porque senão, né, vocês vão dar o prêmio de mão lavada para quem estudou. Então, ó, para ter aquela competição bem legal,
a gente tem que estudar. Isso aí. Então, teacher, beleza, a gente vai ter gincana no Meet, mas o senhor não falou que a gente vai fazer hoje aqui, na aula do YouTube. Hoje nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos responder exercício do livro sobre o assunto gerúndio, tá certo? Então, ó, o teacher vai escrever uma coisa ou outra por aqui por cima sobre gerúndio e vocês escrevem porque pode ser uma pergunta da gincana, combinado? Então, se vocês quiserem mesmo ganhar, prestem atenção na aula, combinado? Mas a aula não será só isso, combinado? Nós também faremos um exercício novo, um assunto novo, que será o assunto da página 48, que é Can we go? A gente vai saber mais tarde o que significa isso, combinado? Então, nosso dia está repleto de coisas interessantes hoje. Espero que vocês gostem da aula, tá certo? Tenho certeza que vai ser bem divertido de gravar. Mas ó, todo mundo pronto? Vamos lá! Na página 41, tem assim, ó. Look at the pictures and choose true or false. Olhe para a figura, a imagem, tá certo? E escolha true, que é verdadeiro, ou false, que é falso. Combinado? Então, ó, tem várias perguntas aqui. Por exemplo, na letra A. Sam is playing soccer. Playing soccer é o que mesmo, minha gente? Jogando fute. Muito bem. Então, ó, vocês vão olhar para a imagem e se o Sam, vai ter uma coisa em cima dele assim, o nome. Se o Sam estiver mesmo jogando futebol, vocês marcam um X no true. Se o Sam não estiver jogando futebol, vocês marcam um X no false. Letra B. Grandma and Grandpa are playing cards. Vovó e vovô estão jogando cartas. Vocês vão olhar para a imagem e vão ver se vovó e vovô estão mesmo jogando cartas, tá certo? Se tiverem, vocês marcam no true. Se não tiver, vocês marcam false. Letra C. The butterfly is flying. A borboleta está... O que é flying mesmo? Voando. Muito bem. Então, ó, the butterfly is flying. A borboleta está voando. Letra D. Mary is taking a shower. Mary está tomando um banho. Mary está tomando banho, gente, aí nessa imagem, tá? Pronto. Letra E. The baby is singing. The baby is singing. O bebê está cantando. Singing é cantando. Combinado? Letra F. Nick is playing tennis. O que é playing tennis mesmo, quarto ano? Playing tennis, jogando tênis, tá certo? Não é jogar o tênis de jogar o sapato, jogar tênis, aquele esporte, tá certo? Pronto. Agora para o quarto quesito, ainda na página 41. Quarto quesito fala assim, ó. What are they doing? Look and write. O que eles estão fazendo? Olhe e escreva. Esse aqui, quem foi para a aula do Meet da semana passada, que eu apresentei, né? Pedi para vocês escreverem algumas coisas no caderno, vai saber responder essas aqui. Letra A. O que é que esse menino tá fazendo? Ele tá, ó, playing soccer. Letra B. O menino tá, ó, sleeping. Letra C. A menina está estudando. Como é estudando mesmo? O menino está comendo. Como é comendo mesmo? Por último, a menina está assistindo TV. E assistindo TV é, ó, watching TV. Watching TV. Coloquei aqui. Pronto. Então, ó, agora que já fizemos a página 41, vamos lá para a página 42. Página 42 tem assim, ó. Look and choose the correct answers. Olhe e escolha as respostas corretas. Tá certo? Letra A. Lucy is. Esse is significa está. Tá certo? Então, ó. Lucy is. Lucy está. Ok? Lucy está. Aí tem na primeira opção. Reading a book. Lendo um livro. Letra B. Cooking. Cozinhando. Lucy está cozinhando. E por último tem playing tennis. Lucy está jogando tênis. Letra B. Paul
is, Paul está, aí ó, talking on the phone, conversando no telefone. Watching TV, assistindo televisão. E por último, driving a car, dirigindo um carro. Aí vocês vão e veem qual desses Paul tá fazendo. Letra C, Sally is, aí tem, ó, Sally tá cozinhando, né, obviamente. Daí tem a opção, ó, dancing, dançando, cooking, cozinhando, e playing soccer, que é jogando futebol. Aí vocês vão e escolhem qual dessa que tá certa. Ok? Mary and Anne are, esse are significa, ó, estão. Então o are é o plural de is. Is, está, are, estão. Isso a gente aprende ano que vem no 5º ano, ok? Pronto. Mary and Anne are, Mary e Anne estão. Aí tem, ó, studying, estudando, eating, comendo, ou playing, jogando. Aí vocês vão e veem qual dessas está certa, combinado? 5º quesito, ainda na página 42. Form sentences with the scenes below. Use the words in the box. Ou seja, forme frases com as cenas abaixo. Use as palavras na caixa. Aí, ó, você vai formar uma frase com esses meninos playing soccer. Você vai formar uma frase com essa menina que está skating, patinando. Você vai formar uma frase com esse menino que está eating, que é comendo. E você vai formar uma frase com essa menina que está sleeping. Teacher, não sei formar frases. Pesquisa na internet, combinado? Mas, ó, vamos combinar uma coisa. Vão pesquisar na internet? Vão. Mas, ó, vocês vão ter que me falar lá no Meet. Então, treinem muito, muito, muito bem. Pronto. Agora já acabamos as atividades, tá certo? E agora vamos prosseguir para a página 48. Uhul! Vamos lá. Então, na página 48 tem escrito assim, ó. Can we go? Can we go? Ou seja, podemos ir, tá certo? Hoje nossa aula será sobre can e can't. Can e can't. Can significa posso. Can significa posso. E can't significa não posso. Can't significa não posso. Tá certo? Então, ó, vou dar um exemplo de cada uma e a gente finaliza a aula, porque esse é o assunto da semana que vem. Mas o teacher quis, ó, se apressar um pouquinho. Combinado? Pronto. Então, ó, vou dar um exemplo. I can swim. I can swim. Swim significa, ó, nadar. Então a frase I can swim significa eu consigo nadar, eu posso nadar. Combinado? Aí vamos dar um exemplo com can't agora. I can't sing. I can't sing. Eu não posso, eu não consigo cantar. I can't sing. Eu não consigo, eu não posso cantar. Combinado? Então, can é consigo e can't é não consigo. Pode ser posso, consigo, com não consigo ou não posso. Combinado? Então, treinem bastante esses assuntos. Se preparem para a gincana de hoje, que hoje vai ser fogo, viu? Então, vou estar esperando todos vocês lá. E ó, bye!